Olá a todos, meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor de História. E hoje a gente vai começar com uma matéria para os sextos anos, que seria Patrimônios Culturais da Humanidade. Em História, mais do que estudar o passado ou o próprio presente, nós estudamos os seres humanos ao longo da sua história. Ou seja, a gente estuda tudo que o ser humano ele começa a desenvolver em contato com os outros. A isso nós vamos ter um desenvolvimento de uma memória baseado nos conhecimentos e nas invenções e na cultura desses outros povos que nós carregamos para nós até os dias de hoje, né? E a gente sempre vai estar passando para frente. Mas vamos lá, vamos entender o que é patrimônios culturais. Introdução. O termo patrimônio tem atualmente diferentes significados. Uma palavra na língua portuguesa, se a gente pegar o dicionário, ele vai ter uma infinidade de significados e entendimento. Então, é sempre bom a gente entender qual é a origem da palavra, qual é o significado dela, tá bom? Dependendo da área em que se discute, seja no campo do direito, da história ou da economia. Atualmente, é muito comum ouvirmos sobre conceitos de patrimônio material e imaterial, que estão muito ligados ao chamado patrimônio cultural. Então vamos entender isso aí melhor. A palavra patrimônio vem do latim patrimonium. O latim, para você ter uma ideia, na época que o Império Romano dominou praticamente uma boa região da Europa, ele acabou influenciando em outras línguas. O português, por exemplo, ele tem o seu tronco linguístico, que a gente vai estudar mais para frente, que vem do latim. Então, nós falamos o português, mas ele seria tem muita influência desse latim. Ele seria a mãe da nossa língua, vamos dizer assim. A junção da palavra pater, pai, e mônio, recebido. Portanto, em uma origem, o termo estava ligado à ideia de herança, ou seja, patrimônio se relacionava como tudo aquilo que era deixado pela figura do pai e transmitido para seus filhos. É por isso que eu disse no início, o patrimônio é um legado, ou seja, ele foi deixado para nós ao longo da história e a gente vai passando esse patrimônio para os nossos descendentes, nossos filhos, na nossa história. Enfim, a gente vai entender melhor na prática o que seria isso. Com o passar do tempo, a noção de patrimônio se ampliou à medida que o conceito passou a ser trabalhado por diferentes áreas. Então, se a gente pegar aqui, dentro da história, patrimônio se refere a um conjunto, de bens materiais ou imateriais que estão intimamente relacionados com a identidade, a cultura ou o passado de uma determinada coletividade. O que isso quer dizer na prática? Se a gente for lá no Egito, ele tem as próprias culturas deles, né? Eles têm as pirâmides do Egito, as múmias, as tradições. Se a gente for aqui para Capão Bonito mesmo, que é a nossa cidade, nós temos as nossas lendas, nossos causos, né? Que é a parte do folclore. Temos as nossas festas, como o Fandango de Tamanco. Se a gente for para outra região do mundo, também tem as suas peculiaridades. O que isso quer dizer, essas particularidades? Que isso faz parte da identidade desse povo, ok? E isso ajuda a somar, uh, a criar, então, esta identidade particular que vai ser daquele povo, certo? Então, continuando aqui, ok? Segundo a legislação brasileira, segundo as leis, o patrimônio cultural brasileiro pode ser definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Ou seja, praticamente tudo que o ser humano faz aqui no Brasil ele vai acabar, vai ser de interesse do coletivo, do público, para que seja conservado, porque faz parte da nossa história. As festas, as danças, a comida, as esculturas, os monumentos, os parques ecológicos, tudo isso faz parte desse patrimônio cultural que nós temos, ok? Então, a gente pode dividir o patrimônio em patrimônio material, que se refere ao conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país. Ou seja, um parque arqueológico, esculturas, como diz aqui, monumentos como a pirâmide do Egito, como o Cristo Redentor, festas, né?
Isso aí entra no patrimônio imaterial. Então, o patrimônio imaterial se refere às práticas e domínios da vida social, ou seja, do relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, vocês quantas vezes já escutaram um caos, uma história, desde para gente que nós somos mais do interior, falando sobre Lua Sem Cabeça, Saci, parte do folclore brasileiro, que tem uma mistura ali com a cultura indígena, muito dessas histórias. O, Também podemos colocar assim as festas, como o Capão Bonito, Cafundã e Tamanco, comida, o rojão, apesar que é de Ribeirão Grande, né? A bolinha de queijo, o pão de queijo que veio de Minas Gerais, tudo isso aí faz parte desse patrimônio material, porque ele não é, eles não são monumentos, né? Então é transmitido por gerações, como diz aqui, sendo constantemente recriado por comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, de forma a gerar um sentimento de identidade, continuidade e diversidade cultural. Inclui-se no conceito de patrimônio imaterial as expressões culturais e as tradições preservadas por um grupo de indivíduos a respeito de seus antepassados, a ancestralidade, como diz aqui, para as futuras gerações. Voltando de novo, se a gente for pegar e vocês perguntarem para os seus pais, responsáveis, avós, enfim, tios, quais histórias que eles lembram quando eram criança, quais causos que eles lembram quando eram criança, isto, de um certo modo, é uma tradição que vai passar para a família. Ali você tem, se enriquece com os valores que tentam mostrar ali naquele momento, tá bom? Patrimônio arqueológico são os fósseis, né? São os locais onde se encontra restos de uma tribo indígena, ruínas, onde são pesquisados por historiadores. São locais que geralmente são preservados por lei. Aqui mesmo, no Rio Parpanema, Ribeirão Grande, você tem os encanados, se não me engano, que é o termo que se usa, os encanamentos. E aqui praticamente era quando vieram lá no século XVIII, 1701 até 1800, pessoas para buscar ouro e prata e diamante aqui na região e criaram uma série de construções para desviar água do rio, né? E isso existe ainda, essas ruínas, vamos dizer assim, aqui na nossa região. E nós temos aqui o patrimônio mundial, que seriam aquelas protegidas por todo o governo, a Unesco. É por isso que a gente vê muitas vezes nos jornais o interesse de outros países de querer defender a arquitetura, os monumentos, a flora de um local, porque faz parte ali da cultura, do patrimônio cultural de um povo, que nesse ponto aqui seria do mundo inteiro. Aqui, só para a gente já ir finalizando, temos alguns monumentos para a gente ter uma ideia. A pirâmide do Egito, como eu já tinha falado aqui, nós temos uma esfinge e a pirâmide, a gente vai estudar melhor sobre isso. Temos aqui o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro, apesar que Ribeirão Grande tem uma versão menor. Temos uma dança folclórica aqui, que esse aqui é o frevo, que fica lá no Recife, né? Repara que a forma de dança, a roupa colorida é bem diferente do que nós temos na região aqui sudeste, certo? Então ele tem uma identidade própria. Apesar que quem olha aqui ele pensa que é a igreja Nossa Senhora Conceição Aparecida, aqui em Capão Bonito, não é. Essa aqui é de uma outra cidade. Se a gente for perceber, as igrejas, pelo menos nesse período, eles são também patrimônios culturais, né? Então, se a gente pegar Capão Bonito, tem vários. A matriz Nossa Senhora Conceição Aparecida é uma delas. Aqui nós temos a escultura, né? Essas esculturas, eles têm o jeito próprio de ser feitas, né? Então ele é passado de geração em geração. O pão de queijo que eu já estava falando para vocês, a comida em geral, faz parte do patrimônio cultural de um país, de uma região. Por exemplo, aqui, como eu falei, nós temos rojão, temos o bolinho de frango, né? Então esses aí faz parte da culinária da nossa região aqui de Capão Bonito, Ribeirão Grande, né? Então outras regiões nem sabem o que é isso, para falar a verdade. O jogo de capoeira, né? Ou dança de capoeira, que é também uma cultura que foi nos dada pelos africanos que vieram para o Brasil, certo? Temos aqui também o carnaval, temos aqui
que são expressões de identidade. Repara que lá o carnaval, pelo menos, não é uma cultura que nós aqui paulistas aqui do interior que fazemos, né? Temos aqui arquiteturas, né, estátuas, né, do barroco, que a gente vai estudar lá para o 7º ano ainda, que é de Minas Gerais especialmente, ele tem uma característica própria. Temos festas, né, de indígenas, que faz parte da tradição de um povo, né, que seriam ali os índios, a comunidade indígena que tem suas próprias culturas. Bom, enfim, a gente pode se estender bastante com os patrimônios culturais, mas só para dar uma introdução rápida, é isso, né? Então, o patrimônio são os legados, são aquilo que o ser humano aí começa a se desenvolver junto com os outros humanos que acabam criando ou monumentos, ou livros, ou qualquer coisa que seja a parte cultural que é nos deixado. Então, eu vou finalizando aqui e até!